Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a educação no Brasil. Eu sou Lucas Cardoso. Eu sou a Bianca Salvador. E eu me chamo Gabriel Oliveira. Vamos abordar o tema com fontes e estatísticas atualizadas sobre educação. O conceito de educação diz respeito basicamente ao processo de ensinar e aprender de forma ampla. Podemos definir a educação como meio fundamental para que os hábitos, costumes, comportamentos e valores de uma sociedade sejam transferidos de geração em geração, de acordo com a evolução da coletividade como um todo. Dados da escola pública. Para cada 100 alunos que entram na primeira série, somente 47 terminam o nono ano. 14 concluem o ensino médio sem interrupção e apenas 11 chegam à universidade. De 97% dos estudantes com idade entre 7 e 14 anos se encontram na escola. No entanto, infelizmente, o restante desse percentual respondem por aproximadamente 1,5 milhões de pessoas com idade escolar que estão fora da sala de aula. 61% dos alunos do quinto ano não conseguem interpretar textos simples. 60% dos alunos do nono ano não interpretam textos dissertativos. 60% dos alunos do sexto ano não dominam o cálculo e 60% dos alunos do primeiro ano do ensino médio não sabem realizar cálculos de porcentagem. Esse gráfico mostra os gastos por alunos no ensino fundamental e as avaliações dos alunos no ano de 2006, tendo uma queda bastante significativa nos resultados dos demais países. Bom, dando continuidade no que o Lucas acabou de explicar, a gente destacou em alguns tópicos os problemas enfrentados, nos quais um deles são o pensamento crítico, que é a falta de leitura no desenvolvimento acadêmico, que afeta a percepção dos indivíduos na tomada de decisões mediante as escolhas que eles fazem na própria vida. O segundo tópico seria alicerce familiar, que infelizmente muitos familiares estão passando para frente a mesma realidade que viveram para os seus filhos, que no caso o alicerce familiar em resumo deveria ser no quais a família, os pais, o responsável da criança fossem a base deles, a estrutura, no qual motivassem eles a estudarem e correr atrás do que eles precisam. O terceiro seria políticas governamentais, que na Constituição Federal diz que o governo é responsável pela educação de todos os indivíduos. Porém, no nosso quarto tópico que separamos sobre IDH, já fala ao contrário, que a falta de investimento coloca o país em um ranking de IDH que mostra a falta de investimento e resultados dentro da sociedade. Aqui são as universidades e faculdades. No início da década de 30, foi criado pelo governo Vargas o Ministério da Educação e Saúde, que implantava uma reforma na educação, estabelecendo que o ensino superior poderia ser oferecido em universidades e instituições isoladas, particulares ou oficiais, mantidos por governo federal e por estados. O ensino superior público vem se desenvolvendo satisfatoriamente em graduação e pesquisa, mas, além de uma distribuição regional, não tem atendido a demanda da sociedade por vagas em ensino de graduação. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre estatísticas das universidades. Ex-alunos que se formaram no ensino médio, 70% não ingressaram em uma faculdade por falta de dinheiro. Os estudantes que se formaram no ensino médio não tinham pensado em entrar em uma universidade, que são a maioria representada em 54% dos entrevistados em uma escola do Rio. Outros 31% indicam que pararam de estudar porque começaram a trabalhar e 20% não conseguiram passar em uma universidade pública. Já 23% não prosseguiram com os estudos porque não conseguiram passar em uma instituição pública. Dando continuidade ao conteúdo, temos um gráfico que aponta o IDH no Brasil no ano de 2018, que é um índice que se encontra em 0,76. Então, quanto mais o índice for próximo a 1, mais o país é desenvolvido, o que não se encaixa no Brasil.
Falando um pouquinho sobre a educação nos países desenvolvidos, no Canadá, cada cidadão é incentivado a fazer atividades extracurriculares. Algumas das vezes, obrigatoriamente, trabalhos comunitários. Nos Estados Unidos, professores passam em média 180 horas em salas de aula, tendo em sala apenas 20 alunos para que possibilitem atenção personalizada a todos. Já no Japão, o modo que a verba pública é distribuída, isso faz com que a escola tenha uma infraestrutura enxuta e com construções simples e materiais usados economicamente. A gestão também é simplificada e o custo com o pessoal também é diminuído. Pensando um pouco no impacto econômico e social, temos a economia não assertiva, ou seja, a economia não funciona de uma maneira linear. O mercado com carência de profissionais e formalização de trabalhos informais, pelo mercado não ter profissionais qualificados para diferentes vagas de emprego. Pessoas não integradas politicamente e sem o conhecimento sobre seus deveres e seus direitos. Então, elas não estão integradas a uma possibilidade de o governo interferir nessas causas que acontecem. Como podemos mudar essa situação? Com o comprometimento dos pais na educação de seus filhos. Então, como já falamos antes, os pais são os pilares do desenvolvimento do seu próprio filho. Então, eles motivam, incentivam e faz com que eles entendam que a educação é de suma importância. Aumentar a igualdade de gastos entre os alunos de diferentes escolas. Muitas das obras públicas e que se investe na educação acabam acontecendo, mas não tem continuidade. Então o governo acaba tendo um tipo de investimento incorreto, em vez de investir nas escolas atualmente. A busca pela absorção de conhecimento aos alunos. Então, a gente falou sobre a capacidade crítica. Então, a leitura é algo fundamental para o desenvolvimento dos alunos, entre várias outras circunstâncias. Propostas de inclusão cada vez mais recorrentes, visto que somos uma sociedade plural. Então, a gente sim tem coisas boas voltadas para a educação, só que essa inclusão precisa ser maior, precisa agregar mais pessoas, mais famílias, e o governo tem que estar a par de tudo isso para que realmente haja uma mudança. No momento em que você acredita numa educação de qualidade, também tem que começar a fazer parte da mudança para uma realidade melhor. Agora, seguindo depois dessa frase, o nosso amigo Lucas ele vai falar um pouquinho sobre o site. Bom, nós desenvolvemos esse QR Code para vocês se aprofundarem melhor no conteúdo abordado, tá? O slide ele vai estar lá no site e vocês podem acessar o site com esse QR Code. Nós, alunos da São Judas, agradecemos a colaboração e não se esqueçam de acessar o site.